Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem profundo, a maturidade do olhar. Vamos analisar aquele estágio de desenvolvimento que muitos líderes de sucesso enfrentam, sabe? Um ponto de virada que, na verdade, não é um erro, mas sim um sinal de que um novo nível de maturidade está querendo nascer. Vamos entender como é que isso funciona? Essa frase, ela pega em cheio, né? É exatamente esse o ponto de partida da nossa conversa. É um sentimento que talvez seja familiar para quem já alcançou um certo nível de sucesso. Um peso que a gente não sabe de onde vem, num lugar onde antes só tinha clareza, impulso. É como se fosse o primeiro sinal de que os jeitos antigos de ver o mundo talvez já não estejam mais funcionando. E aqui a gente entra na primeira parte dessa jornada, o que a gente pode chamar de platô do líder de sucesso. Sabe aquele momento em que, mesmo depois de construir uma carreira, uma empresa, tudo sólido, seguindo as regras, a sensação é de paralisia? É isso. Os mapas que trouxeram a gente até aqui, parece que eles não descrevem mais o território que está lá na frente. Olha só como essa transição fica clara aqui. De um lado, o começo da caminhada, todo baseado em confiar nos modelos, em seguir os conselhos que todo mundo diz que funcionam, aprender com os outros. E do outro lado, o agora. O momento que parece um labirinto, onde as decisões demoram mais para sair e aquelas velhas fontes de sabedoria soam meio vazias, repetitivas. E essa mudança não acontece só na cabeça, não. O corpo também começa a mandar uns sinais, bem silenciosos. Aparece um cansaço que não tem a ver com excesso de trabalho, a intuição até tenta dar um alô, sussurra umas soluções, mas a gente acaba silenciando ela com a lógica de sempre. E tem essa busca, essa necessidade de que alguém de fora valide uma coisa que no fundo, a gente já sabe a resposta. E isso leva a gente direto para a segunda parte, o momento em que as lentes antigas falham. Essa metáfora das lentes é o ponto central aqui. Pensa só, as mesmas ferramentas que um dia trouxeram tanta clareza que ajudaram a construir o sucesso, agora elas começam a distorcer a visão. O cenário fica confuso. Mas o que são exatamente essas lentes antigas? Pensa nelas como um sistema operacional interno. Elas são feitas de todas as regras, todos os conselhos, os mentores que guiaram o caminho até aqui. O ponto crucial é que elas não estavam erradas, de jeito nenhum. Elas simplesmente cumpriam o papel delas para uma fase da vida. O problema é que a gente se apega a elas. E aqui está a virada de chave. A grande sacada. A frustração toda não vem das ferramentas, mas da nossa insistência em usar essas mesmas lentes quando o nosso jeito de olhar para o mundo está pedindo para evoluir. A questão deixa de ser sobre o que está lá fora e passa a ser sobre o que está acontecendo aqui dentro. E é muito importante a gente reformular essa sensação. Esse sentimento de estar perdido não é, de forma alguma, falta de competência. Pelo contrário, é um excesso de adaptação. É o resultado de ter se ajustado tanto, por tanto tempo, a sistemas externos que a própria voz interna acabou ficando de escanteio. E isso nos leva, então, ao próximo ponto, o despertar de uma força interna. Essa pressão para mudar não é um inimigo, não é algo para se lutar contra. É uma força da própria evolução. Ela não surge para destruir o que foi construído, mas para mover, para reorganizar, para abrir espaço para o que vem a seguir. Aí surge uma pergunta bem importante. Quem lidera geralmente é treinado para ter controle, para seguir o plano, o mapa. Então, o que será que acontece quando a reação natural é resistir a essa força interna, a esse impulso que não parece muito lógico? A resistência cobra um preço, e ele é alto. Ela gera um conflito interno que paralisa. A gente sabe que algo precisa mudar, mas o medo trava a ação. As emoções vão se acumulando, sem ter para onde ir. E aí, as situações externas parecem que pioram, um projeto que desanda, um conflito na equipe que explode. É como se a vida desse um empurrão para forçar a mudança que a gente está evitando. E é assim que a gente chega na resolução do problema. Acontece uma mudança fundamental aqui. A gente para de buscar as respostas lá fora e começa aos poucos a aprender a confiar na percepção que vem de dentro. É o nascimento de uma nova forma de ver. E no centro dessa nova forma de ver está a tal da intuição madura. E olha, isso não tem nada de esotérico, é super prático. É o acúmulo de anos e anos de experiência se manifestando como um saber que vem antes da lógica. É a sabedoria do corpo se tornando uma ferramenta de liderança super confiável.
Um ponto fundamental aqui, essa nova abordagem não significa jogar fora a estratégia, os dados, a lógica, de jeito nenhum. O objetivo é integrar, é permitir que a percepção interna, que essa intuição madura, tenha um lugar na mesa de decisões junto com a análise racional, sem ser o tempo todo silenciada pelo excesso de opiniões e ruído externo. Essa talvez seja a parte mais difícil, mas também a mais libertadora de todas. Não vai vir um diploma, um certificado, nem a permissão de um mentor para dar esse passo. É uma autorização que a gente dá para si mesmo. Acontece no exato momento em que se aceita que a própria experiência e percepção já são suficientes para guiar o caminho. E o resultado final dessa jornada toda não é só uma nova estratégia de negócios, mas um novo estado de ser. A liderança deixa de ser uma performance, uma atuação, e se torna coerência. Um alinhamento profundo entre o que se sente, o que se pensa e o que se faz. E como é essa liderança coerente na prática? Bom, é assumir a responsabilidade sem aquela autocrítica violenta, é manter o compromisso, mas sem carregar o peso da culpa, é ter uma presença forte, segura, mas sem arrogância, e talvez o mais importante de tudo é se tornar extremamente seletivo com onde a própria energia é investida. E essa frase resume perfeitamente o impacto de toda essa transformação. A jornada não promete um caminho sem desafios, não é isso. Ela promete um caminho mais autêntico. E essa autenticidade, essa verdade interna, é o que realmente muda a qualidade de cada decisão, de cada relação, de tudo. Para a gente encerrar, fica uma reflexão. Olhando para a própria jornada, para os desafios, para as decisões que estão pela frente, a pergunta que fica é: quais olhos estão sendo usados para enxergar o caminho? São mesmo os próprios olhos?